Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula da RoundMed e hoje eu vou dar continuidade à abordagem das miopatias. Na aula anterior a gente falou sobre como a gente vai localizar a lesão no músculo, um aspecto da história clínica e do exame físico. Quem não assistiu eu recomendo que volte para assistir. E hoje a gente vai falar da avaliação complementar, dos exames que a gente pode solicitar para nos guiar para um diagnóstico mais preciso da etiologia da lesão muscular. Exames laboratoriais. Então, obviamente, a gente vai começar pela dosagem das enzimas musculares. E é extremamente simples, a gente vai dosar a nossa boa e velha CPK, a creatinofosfoquinase, que é o exame mais importante. Ele é barato e geralmente está muito elevado nas doenças musculares. Ele não está elevado 2 vezes, 3 vezes. Boa parte das vezes ele está elevado 10, 30, 40 vezes acima do limite superior. Então, recentemente eu avaliei uma paciente que tinha fraqueza muscular. Era perceptível a fraqueza, não era uma fraqueza absurda, mas era detectável. E quando eu fui dosar a CPK dela era 7.500. Por que eu estou falando isso? Porque não existe uma relação do nível de CPK com o grau de fraqueza, tá, gente? Mas, infelizmente, eventualmente a gente pode ter um paciente com lesão muscular e CPK normal. Quando isso acontece? Isso acontece quando a gente tem uma lesão mais na periferia do músculo. E aí a gente vai solicitar a aldolase, que também é uma enzima muscular. CPK normal com aldolase elevadas nos sugere uma miopatia de origem inflamatória, principalmente assim nos anticipetais, porque a lesão não é da miofibrila muscular, mas mais da periferia, aquele processo inflamatório perimuscular. Então a aldolase pode ser alterada num paciente com CPK normal. Mas na maioria das vezes a gente vai pegar um paciente com CPK normal, se por acaso CPK alterada. Então você pegou um paciente, dosou, a CPK está muito alterada. Você dosou a aldolase, geralmente ela está alterada também, ela acompanha junto. Mas a aldolase não é uma enzima específica do músculo, como a creatinofosfoquinase. A aldolase pode estar alterada também em algumas doenças hepáticas, tá, gente? Então a gente tem que ficar atento. Uma doença hepática pode alterar a aldolase, mas não altera a CPK. Em compensação, TGO, TGP e LDH, ou DLH em alguns lugares do Brasil, são enzimas que a gente conhece normalmente como enzimas hepáticas, elas alteram muito nas hepatites, mas são enzimas também muito presentes no músculo. Então, um paciente que tem uma lesão muscular importante, ele pode e geralmente altera TGO e TGP, às vezes para níveis até bastante elevados, 250, 300, E isso não quer dizer que esse paciente tenha lesão hepática. Infelizmente, alguns pacientes desses acabam sendo encaminhados por um caminho de investigação hepática e a doença muscular acaba até sendo negligenciada. Porque no nosso dia a dia a gente sempre pensa em comprometimento do fígado, Mas quando a gente pensa que esse paciente possa ter um comprometimento do músculo, você está na dúvida se tem ou não um comprometimento hepático junto, você pode dosar a gama-GT. A gama-GT já é uma enzima que não existe no músculo. Então, se esse paciente tiver CPK muito alta, TGO, TGP, LDH muito altas, um padrão mais tipo de músculo ainda, uma TGO maior do que TGP, você dosa a gama-GT é normal, muito provavelmente esse paciente não tem lesão hepática. Você pode ficar bem tranquilo que todas essas enzimas estão sendo liberadas a partir do músculo. Tá bom, gente? Os eletrólitos. Os eletrólitos também são fundamentais. Quem que a gente vai dosar principalmente? Potássio e cálcio. O potássio ele pode gerar fraqueza muscular, tanto quando o potássio está baixo, quando o potássio está alto. Eu tive um paciente que eu acompanhei durante um tempo, no caso até triste, que uma mãe veio me procurar no ambulatório e falou: doutor, eu preciso que o senhor me passe receita para o meu filho, porque a gente tem paralisia periódica hipercalêmica. Ela falou paralisia do potássio, a gente viu que era periódica hipercalêmica, e eu preciso que o senhor passe para mim receita de acetazolamida. Eu falei para ela: mas a senhora não precisava ter vindo aqui, a acetazolamida a senhora compra na farmácia e leva tranquilamente para ele. Mas ela: não, doutor, o problema é que meu filho foi preso. Ele foi preso, está no presídio, e para entrar remédio no presídio, tudo tem que estar prescrito. E aí eu prescrevi acetazolamida. Olha que situação difícil. Você imagina uma pessoa numa situação de perigo, numa situação de risco, desenvolve uma paralisia hipercalêmica. Então isso é possível de acontecer. E o cálcio? Como é que o cálcio vai comprometer o paciente? Geralmente é hipercalcemia com hipofosfatemia que estão associados à flacidez, à fraqueza muscular. A hipocalcemia, para quem já viu, geralmente causa tetania. Hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide são fundamentais também, porque tanto o hiper quanto o hipotireoidismo podem causar fraqueza muscular.
Mas a miopatia é muito mais característica do hipotireoidismo, tá? Então, quando a gente está diante de fraqueza muscular e um paciente até com aspecto forte, né? Ele parece que a musculatura dele está torneada das pernas, do braço, e esse paciente é muito fraco, a gente deve pensar na possibilidade de hipotireoidismo e infiltração de material mixedematoso dá uma aparência de que aquele músculo está hipertrofiado. Na verdade, é só infiltração. Mas hipertireoidismo também pode. Recentemente também tive um caso bastante curioso, né, e incomum, um paciente que chegou para mim com fraqueza muscular, uma fraqueza muscular flutuante, tinha diplopia, pitose palpebral, disfagia e disfonia. Quando eu estou falando isso tudo, quem viu a aula anterior vai ver, estou falando que muito provavelmente eu estou diante de uma doença da placa motora. E eu conversei com a família, falei, muito provavelmente a miastenia graves, vamos solicitar os anticorpos, vamos solicitar a eletroneuromiografia, e solicitei exame de rotina, inclusive hormônio da tireoide. Para minha surpresa, esse paciente veio com hormônio tireoidiano extremamente elevado. Esse paciente estava em hipertireoidismo. Esse caso era uma concomitância de duas doenças. Acabou se confirmando a miastenia graves mesmo e hipertireoidismo, duas doenças imunes, né? Muitas das vezes elas estão juntas, né? Elas concorrem ao mesmo tempo. Mas toda vez que a gente encontrar um paciente com fraqueza, a gente deve dosar o hormônio da tireoide, e a miopatia geralmente está associada ao hipotireoidismo, muito mais que ao hipertireoidismo. Ainda dentro dos exames laboratoriais, marcadores inflamatórios, né? VHS e PCR. Geralmente nas miopatias de origem inflamatória, os marcadores inflamatórios estão aumentados. Será que existem autoanticorpos que podem ajudar a gente? Sim. Né? Paciente com artrite, né? Úlceras orais, né? A gente pode solicitar o FAN. Será que a gente está diante de um paciente com lúpus? Ou será que a gente está diante de uma doença mista do tecido conjuntivo? Será que a gente vai pedir o URNP? Né? Ou o paciente, será que ele tem artrite mais típica de artrite reumatoide? Se todos esses forem negativos, será que eu estou diante de uma doença que precisa dosar anticorpos específicos musculares, né? Desses eu estou falando quem? Dos anticorpos antisintetase, JO1, SRP, Mi2 e MDA5, né? São anticorpos que a gente até consegue dosar no Brasil, né? Recentemente eu consegui, são caros infelizmente, mas são anticorpos específicos, né? Mais para as doenças musculares inflamatórias. Doenças mitocondriais, né? As doenças mitocondriais também são bastante incomuns. Quando a gente está diante da doença mitocondrial, a gente geralmente vai pedir ácido lático. Esse paciente tem dificuldade com o metabolismo energético, então a gente vai ter acúmulo de lactato. Mas esse acúmulo de lactato muitas das vezes é observado só após o estresse físico, né? Atividade física. A gente pode dosar a carnitina livre, né? Alanina, arginina, prolina, quando a gente está pensando em doença mitocondrial. Mas lembra que eu falei anteriormente, doença mitocondrial muitas das vezes compromete o olho. Então tem alteração na motricidade ocular. E muitas das vezes a gente vai ver alteração no fundo de olho também, alteração retiniana. Uma outra grande dica para as mitocondriopatias. Agora, quem guia a investigação laboratorial, gente? É a história clínica. A gente não vai sair igual uma metralhadora, pedindo tudo que é exame. Porque a gente pode se deparar com um erro laboratorial e guiar para a gente por um outro caminho. Ou fazer o paciente gastar uma fortuna, que muitos desses exames são caros, né? E muitas das vezes desnecessários, né? Hoje a gente está diante de um paciente com uma distrofia, a gente pede um FAN, vem aquele FAN 1 para 160, e aí, será que esse FAN é significativo ou não? Então a gente não deve solicitar exames que não façam parte da nossa primeira hipótese diagnóstica, né? À medida que a gente vai caminhando, a gente pode ir solicitando cada vez mais, mas a gente não deve solicitar um pacotão inteiro, miopatia, se ela não está na nossa suspeita, tá bom? Eletroneuromiografia, esse aqui é importante, isso eu queria falar para vocês. Eletroneuromiografia é um exame operador dependente. Na minha opinião, talvez seja o exame mais operador dependente que a gente tem na prática clínica hoje em dia. Não adianta pedir eletroneuromiografia para uma pessoa que não entende o que está fazendo. E, infelizmente, isso é muito comum. Vai dar um resultado errado para a gente. Se ele estiver num local que é mais frio, né, como a gente está aqui em Petrópolis, aqui é bem frio. Se você não aquecer a perna do paciente, vai dar distúrbio de condução. Porque a temperatura baixa lentifica a condução do nervo. Às vezes você está com um paciente com a miopatia, foi para um local onde a sala estava fria, o colega fez o exame, viu lentificação distal da condução, diz para você que o paciente tem uma polineuropatia. E aí? Vamos para o caminho errado, a gente nunca vai chegar no diagnóstico. Então a eletroneuromiografia é operador dependente, tem que ser feito por uma pessoa experiente, quando a gente está pensando principalmente em doença de músculo. Né? Ele auxilia na localização neurológica, né? Ele não auxilia a gente no diagnóstico etiológico. Então a eletroneuromiografia não diz para a gente
qual é a doença que a gente está, qual o nome da doença, mas ela nos auxilia na localização. Né? Será que isso é uma doença só do músculo? Será que tem uma doença do nervo junto? Ou será que isso é uma doença da placa motora? Né? Eu posso solicitar estimulação repetitiva. Quando eu solicito estimulação repetitiva e eu vejo que há um padrão decremental na eletroneuromiografia, eu vou ver que isso é compatível com doença da placa motora, miastenia graves. Né? Ou eu posso ter concomitância, né, uma mononeuropatia múltipla junto com miopatia na doença mista do tecido conjuntivo, é possível. Né? Então ele não dá diagnóstico etiológico, ele dá padrão para a gente, né, ajuda a localizar a gente onde que está o problema. Né? A neurocondução, então, nas doenças musculares, geralmente é normal, não há problema no nervo. Eventualmente, há algumas exceções onde a condução pode estar alterada, como na miosite por corpos de inclusão, mas a imensa maioria das vezes está normal. Né? A estimulação repetitiva também não tem padrão decremental ou incremental. Né? E quando a gente vai na miografia, a gente vai ver o padrão miopático. O que é? Quando o paciente insere agulha, né, nas doenças inflamatórias, por exemplo, você pode ver um aumento da atividade de inserção, ou seja, aquele músculo não tem um silêncio de repouso normal. E quando você está com a agulha fincada no músculo e você faz uma contração, você pode ver o padrão miopático. O que é o padrão de recrutamento miopático? Né? O que a gente vai ver? A gente vai ver potenciais de ação menores e de curta duração. Isso diz para a gente, opa, provavelmente estamos diante de uma doença muscular. A eletroneuromiografia nos ajuda muito. A gente tem que ter tem que ter atenção também quando a gente vai pedir o exame para solicitar ao colega que está fazendo para deixar um grupamento muscular sem estimular. Então vamos supor, uma miopatia generalizada, você pediu eletroneuromiografia. Ele foi lá e espetou todos os músculos. Veio para você, opa, miopatia. Não consegui chegar a um diagnóstico final, vou para a biópsia. Se ele espetou aquele músculo não vai servir mais para biópsia durante um tempão, porque vai ter uma lesão naquele local. Então, o eletroneuromiografista experiente, quando ele vê que o padrão é miopático, ele deixa o músculo para a gente e fala, deixei o músculo tal, bíceps braquial, para poder fazer biópsia, eu não estimulei. Tá? Então, por isso, mais uma vez reforçando a importância da gente ter um profissional muito habilidoso fazendo eletroneuromiografia. E a biópsia? É um exame complementar de grande importância. A biópsia ainda é muito importante, principalmente, né, nas miopatias adquiridas, nas miopatias inflamatórias. Ele é sempre necessário? Não. Então, se a gente pegou um paciente que a gente conseguiu fechar o diagnóstico de lúpus, e esse paciente tem CPK alterada, muito provavelmente essa miosite está relacionada ao lúpus ou a uma doença de superposição. Eu não preciso biopsiar aquele músculo para ver que tem um padrão inflamatório. Mas um paciente com poliomiosite que eu não consigo detectar nenhum anticorpo, a biópsia muscular vai ser muito importante. Muitas das distrofias, né, a gente consegue detectar com teste genético, né? Mas o teste genético, então mesmo as distrofias, pode ser que a gente precise biopsiar e a biópsia é de grande valia. O laboratório tem que ser especializado, não é todo mundo que sabe corar, tampouco vê uma biópsia muscular. Então não dá para mandar para qualquer lugar. E os testes genéticos, como eu falei anteriormente, cada vez são mais amplos, mais disponíveis, mais mutações são detectadas. Então, se você tem um padrão de distrofia e você detecta alteração muscular, confirmou um padrão de distrofia, você pode ir para um painel genético, você pode ter orientação de um geneticista, né? E você poder abrir mão da biópsia muscular, mas ela ainda continua sendo um exame importante e muitas das vezes é solicitado por nós. E o exame de imagem? O exame de imagem, no caso das doenças musculares, ele não ajuda tanto. Por quê? Porque o exame de imagem vão ver basicamente o quê? Que a gente tem algum grau de atrofia no grupamento muscular, né? Que a gente tem alguma alteração de sinal sugerindo inflamação, ou que a gente tenha lipossubstituição porque aquele músculo foi danificado. Mas, de uma maneira geral, eles não acrescentam muito, não é um exame complementar que a gente costuma solicitar quando a gente suspeita de doença muscular. Doença muscular é história, exame físico, enzimas musculares, né? Eletrólitos, hormônio da tireoide, eletroneuromiografia e pode ser necessário ou não biópsia. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que com esse resumo a gente consegue avaliar bem o paciente que porventura vocês vão encontrar aí com doença muscular. Tá bom, pessoal? Espero que vocês curtam e continuem acompanhando a gente aí. Um abraço para todos.